Ei, pessoal, hoje à noite vamos mergulhar em algo ridículo, esfarrapado, meio fedido e um pouquinho perigoso. Você está prestes a acordar como um bobo da corte medieval. Não é a versão colorida e despreocupada dos desenhos animados, com um pandeiro e carisma sem fim. Não, hoje você é o verdadeiro, um tolo por profissão, sobrevivendo num castelo de pedra fria, onde uma piada mal colocada pode te jogar no tronco. Ou pior, você não é apenas um artista. Você é o alívio cômico num mundo onde reis perdem cabeças e rainhas casam por estratégia. Você é observador, distração, uma peça ambulante, malabarista e levemente apavorada de entretenimento vivo. E não, provavelmente você não vai sobreviver a isso. Não com o senso de humor daquele duque. Então, antes de se acomodar, aperte o like no vídeo e se inscreva, mas só se realmente curtir o que faço aqui. E já que está por aí, deixe um comentário com a hora local e de onde você está ouvindo. Adoro saber em que cantos do mundo vocês pegam no sono. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos embarcar juntos nessa jornada. Você acorda com a sensação inconfundível de palha no ouvido. Não é glamouroso. Você dormiu num colchão meio vazio, num canto do alojamento dos servos, espremido entre um banquinho quebrado e um penico com ambições. Seu cobertor tem mais buracos que tecido. Suas pernas estão geladas. O nariz também. Você se senta devagar, os ossos estalando, sininhos tilintando. Isso mesmo. Você dorme com parte do traje de bobo. A roupa é desconfortável demais para usar inteira à noite. Mas você mantém o gorro. É sua insígnia. E, bem, você não sabe onde mais guardá-lo. O sol mal nasceu e você já está atrasado. A casa do Lorde espera que você apareça no café da manhã, pronto com uma rima, uma cambalhota ou pelo menos algo para impedir que a ajudante da cozinheira chore de novo. Você joga água fria no rosto, tirada de um balde que alguém já usou. Talvez para limpar o chão, talvez não. Então, veste o resto da roupa. Calças largas, uma perna vermelha, outra verde. Uma túnica com mangas que arrastam se não forem dobradas. Seus sapatos são descombinados, de propósito. Claro, mas as solas estão gastas. E o da esquerda chia. Por fim, o gorro. 3 pontas moles, cada uma com um sino. Se a realeza tem coroas, essa é a sua. Mas ele cai nos olhos toda vez que você se abaixa. O que acontece muito. Você pega suas bolas de malabarismo, de madeira, meio lascadas, um alaúde curto, desafinado e um bastão comprido com um rosto entalhado na ponta. Seu cetro de bobo, tecnicamente, seu parceiro. Você o batizou de Dom Carranca. Historicamente, bobos, também chamados de tolos, palhaços ou bufões. Eram contratados por casas nobres para entreter, mas também para dizer verdades incômodas. Eles tinham uma posição estranha, mais baixos que os servos na hierarquia, mas podiam zombar de reis. Se escolhessem as palavras com cuidado, historiadores ainda discutem se estavam protegidos por seus títulos ou sempre há uma piada ruim de distância do exílio. Você sai do quarto, os sinos tilintando suavemente, e segue pelo corredor até o grande salão. Um guarda sonolento acena para você. Você inclina o gorro. Bom dia, Dom Ombreira. Ele ri pelo nariz. Você considera isso uma vitória. Desce as escadas tortuosas. Passa pela cozinha onde a fumaça já sai da lareira. Alguém xinga por causa de um mingau mal cozido. Você sente o cheiro de nabos, pão meio queimado e decepção. E rompe no salão bem quando o mordomo está dispondo os pratos de pão duro, usados como travessas. Você gira uma vez, faz uma reverência. Perdoem meu atraso.
Estava treinando humildade. Acho que dominei. O mordomo suspira. Faz sinal para você entrar. Ele não é do tipo que ri. Você guarda as melhores piadas para quem ainda gosta de viver. A família do Lorde ainda não chegou, mas alguns cavaleiros já estão à mesa. Um te vê e grita. Faz aquele truque com as colheres. Você faz 3 colheres, equilibradas no nariz e nos dedos. Uma cai, você a pega com o cotovelo. Eles aplaudem. Cascas de pão são jogadas na sua direção como recompensa. Você faz uma mesura, ainda nem amanheceu, mas você os fez rir. E nesse trabalho, isso significa que você vive mais um dia. Dançar antes do café da manhã é obrigatório. Seus pés ainda doem da apresentação de ontem. Aquela no pátio lamacento, onde você fez malabarismo com batatas, enquanto os cães de caça de um nobre entediado latiam para suas mangas. Mas isso não importa, porque a família do Lorde está entrando no grande salão agora, e esperam que você pule. Gire e se contorça como uma marionete antes mesmo de eles se sentarem. Você se alonga uma vez, braços acima da cabeça, joelhos estalando, então corre para o centro do salão e exibe seu sorriso mais caloroso. Não é genuíno, mas você praticou tanto que poderia estar gravado no seu rosto. Meus lordes e damas, você anuncia. O tempo lá fora está horrível. Nosso pão está seco e estou aqui para distraí-los dos dois. Risadas educadas. É o suficiente. Você pula uma vez no pé esquerdo, gira e aterrissa agachado, erguendo seu cetro de bobo triunfalmente. A cabeça de madeira entalhada no bastão recebe mais simpatia que você. Ela tem olhos de concha que balançam e usa um chapeuzinho próprio. Você o chama de Dom Carranca, mas hoje de manhã ele está estranhamente animado. Culpe a umidade? A jovem baronesa sorri. Ela tem uns 14 anos e é mais esperta do que qualquer um imagina. Você parece cansado, tolo. Só de sonhar demais, minha dama. Você responde. Sonhei que era um ganso perseguido por impostos. Ela ri, escondendo o rosto no cálice. Sucesso. Você faz malabarismo para as crianças em seguida. Não só com bolas, mas colheres de madeira, maçãs descascadas e, uma vez, tragicamente, um cálice de estanho. Hoje, você não deixa nada cair. As maçãs quicam levemente nas suas mãos. Um pajem aplaude. O cachorro late. Está indo bem. O próprio Lorde finalmente fala. Faça o novo cavaleiro rir. Não é um pedido. Você se vira para o fim da mesa, onde um jovem recém-nomeado cavaleiro, ainda rígido na armadura, parece completamente sem humor. As mãos cruzadas. O rosto indecifrável. Essa é a parte complicada. Faça a piada certa, e talvez ganhe uma moeda extra. Faça a errada, e seu emprego vira um incidente de fim de carreira. Você firma os pés? Meu lorde, já ouviu a do Cavaleiro Valente e o Dragão? Ele não diz nada. Você continua. O cavaleiro era nobre, forte, destemido. O dragão era enorme, terrível, cuspindo fogo. Ainda nada. Então, naturalmente, o cavaleiro casou com ele. Uma pausa. Então, misericordiosamente, um ronco, uma risada. Só uma. Mas ela se espalha pela mesa como vinho derramado. O mordomo ri. O escriba solta uma risadinha. Até os guardas trocam sorrisos. Você faz uma reverência tão profunda que quase cai. O jovem cavaleiro pigarreia. Você zomba do meu estado civil? Você congela. Então diz, jamais. Meu lorde, zombo apenas dos bravos. Os covardes deixo pros ratos. Um instante. Depois, mais risadas. Você está salvo. Historicamente.
Esperava-se que bobos se apresentassem antes, durante e depois das refeições. A rotina matinal podia incluir malabarismo, imitações, rimas ou sátiras. Eles precisavam conhecer intimamente seu público, o que fazia cada pessoa rir e o que poderia valer uma surra. Historiadores ainda discutem se os bobos tinham verdadeira liberdade de expressão ou apenas uma versão mais divertida da coleira de um servo. Após a apresentação, te entregam uma crosta de pão e um pedaço de queijo. Alric, o garoto da cozinha, te passa um figo escondido quando ninguém está olhando. Você agradece fazendo malabarismo com ele por 3 segundos antes de engoli-lo inteiro. Ele sorri. Você está em boa forma hoje. Você acena, ainda vivo. Barra baixa. A mais baixa que existe. Você sai do salão com os pés doloridos, ainda mastigando, os sinos tilintando suavemente. O sol está um pouco mais alto agora. O calor que vem pela janela de pedra bate no seu rosto. E você para, só o bastante para sentir. Então, o mordomo te chama de novo. Um convidado está chegando, um primo nobre. Quer entretenimento leve. Você suspira, amarra o gorro mais firme e parte para dançar de novo. Porque nessa vida, você não come antes de entreter. E se quiser jantar, é melhor garantir isso antes do almoço. Você é pago com pão, bebida e moedas. Você terminou 2 apresentações completas e mal passou do meio da manhã. Seu joelho esquerdo está estalando. Sua garganta está seca. E seus sinos começam a fazer aquele tilintar triste e cansado que só vem de serem arrastados por muita palha e sarcasmo. Hora da sua recompensa. Você escapa do salão principal por uma porta lateral, entrando no corredor da despensa que sempre cheira a farinha úmida e besouros esmagados. Alric está lá, encostado num barril de algo fermentado. Quer seu pagamento? Ele pergunta. Você levanta uma sobrancelha. Ele te joga um pão redondo, marrom e áspero, já duro nas bordas. Você o pega no ar, faz um malabarismo por estilo e se curva. Ele sorri. Chique. Trabalho por migalhas e glória. Você diz e morde. Não é fresco, mas é de verdade. E meio quente. Ele te passa um caneco de barro em seguida. Algo azedo. Provavelmente cidra. Definitivamente de baixa qualidade. Mas abençoado por ser líquido. Não diga que nunca te mimo. Ele diz. Você brinda com o caneco. Há amizades mal pagas. E a pataveia queimada. O mordomo chega um momento depois. Prancheta debaixo do braço. Cara de nabo de uma semana. Ele segura um saquinho que tilinta levemente quando sacudido. 2 groats por hoje de manhã, ele diz. Não os deixe cair. Você não deixa. Pega-os com reverência. 2 moedas de prata, gastas, opacas, mas pesadas o bastante para serem reais. O suficiente para um par de meias novas. Ou uma bebida no carrinho de vinho do mercador. Ou, se você estiver se sentindo ousado, 3 ovos cozidos. Você as guarda no bolsinho escondido costurado no seu traje de bobo. Historicamente, bobos eram frequentemente pagos de maneiras irregulares, improvisadas. Casa, cara e comida esse era um padrão, mas o pagamento real podia incluir comida, cerveja, tecido, roupas de segunda mão ou moedas simbólicas. Historiadores ainda discutem se esse arranjo tornava os bobos artistas respeitados ou apenas servos bem alimentados com falas melhores. Alric se aproxima. Sabe que o cozinheiro escondeu as tortas de veado de novo. Claro que sim. Acha que podemos subornar a garota da copa com um groat? Talvez. Ou, você diz, sorrindo. Eu faço minha imitação do bispo de novo. Ele engasga com a cidra. Você vai ser excomungado.
Já estou na metade do caminho. Vocês dois riem. Há algo estranho no seu papel. Você é pobre. Certamente não é nobre. Nem mesmo mercador. Vive num canto emprestado de um mundo emprestado, mas recebe pagamento mais regular que alguns soldados. É bem-vindo em salas onde não deveria estar. Come melhor que os guardas. E é um dos poucos que podem fazer a esposa do duque rir alto. Mas você ainda usa sinos. E ainda não pode sentar à mesa principal. Você termina seu pão, limpa as mãos na manga e se alonga. Alric te observa. O que vai fazer com as moedas? Você pensa. Talvez guardar uma. Para quê? Botas. Você diz. Meu calcanhar esquerdo está fingindo que não existe mais. Ele acena solenemente. Ambição nobre. Então alguém chama seu nome. Não seu nome, claro. Você não usa muito esse. Eles te chamam de bobo, tolo, ou, se estão sendo particularmente respeitosos, mestre Sininho. Você faz uma reverência para a porta. Hora de garantir o jantar. Você diz. Você acabou de comer. Sim. Você responde. Mas estou sonhando com torta. E com 2 groats no bolso e migalhas nos dentes. Você parte de novo. Porque nesse mundo, o riso é uma moeda. E você ainda tem muito para gastar. Seus gracejos não podem te custar a cabeça. Você sabe disso porque quase viu isso acontecer. Foi na última primavera. O bobo da barônia vizinha, tom alto, com seu chapéu ridículo de penas de pavão e uma piada para tudo. Ficou esperto demais durante a festa de Midsummer. O duque tinha acabado de anunciar um novo imposto sobre ovelhas. Todos estavam resmungando. Tom fez um comentário sobre tosquiar o rebanho 2 vezes. E o salão inteiro caiu na gargalhada. Exceto o duque. Tom não ganhou sobremesa aquela noite. Foi escoltado por 4 guardas e um padre. Você não o viu desde então. Então, sim, você aprendeu onde está a galinha. Só não sabe sempre quando ela se move. Hoje, o castelo está tenso. Você sente isso no jeito que os servos caminham. Cabeças baixas, passos rápidos. No jeito que os guardas se olham com frequência demais. No silêncio à mesa principal, onde Lord Edmund não sorri há 2 dias. Você foi chamado para se apresentar durante o almoço, e nunca odiou tanto um ensopado de nabos. Você aparece mesmo assim, porque não aparecer seria pior. Você começa com seu melhor número, uma recontagem dramática da batalha do cozinheiro com uma beterraba rebelde. O escudeiro engasga com o pão de tanto rir. Você faz malabarismo com um pão e uma faca, quase cortando sua manga de propósito. Então finge desmaiar nos braços de Alric. Risadas educadas, não risadas perigosas. Mas então o irmão do duque murmura algo, e de repente todos se viram para você. Diga o que realmente acha do conselho de Lord Edmund. Ele diz, meio sorrindo, olhos fixos nos seus. É uma armadilha. Você sente. Todos estão esperando. O mordomo para. Colher a meio caminho da boca. Os guardas se retesam. Você inclina a cabeça. O conselho? Você diz. Meu lord, acho que são brilhantes. Uma pausa. Brilhantes em sentar? Brilhantes em franzir a testa? Brilhantes em garantir que nada se mova no reino, exceto o coletor de impostos. O salão prende a respiração. Então alguém ri. Não o duque, mas a baronesa. Depois um cavaleiro. Depois Alric cospe cidra pelo nariz. Você arrisca um olhar. O duque esboça o menor dos sorrisos. Você sobrevive. Historicamente. Bobos muitas vezes tinham mais liberdade de fala que outros na corte. Mas essa liberdade vinha com cordas invisíveis. A mesma piada que rendia aplausos num dia podia custar o emprego de um tolo. Ou pior, no outro,
Historiadores ainda discutem se a licença para zombar era real ou apenas tolerada. Até não ser mais. Você muda de assunto rápido, passando para um enigma sobre cebolas e monges. Território seguro. Absurdo gentil. Ninguém é acusado de traição quando vegetais estão envolvidos. Você encerra a apresentação com uma cambalhota e uma reverência. Há aplausos. Uma moeda jogada na sua direção. Mais importante, nenhuma espada. Alric te encontra no corredor. Seu louco, ele diz, sorrindo. Achei que iam cortar sua língua. Você dá de ombros. Se cortarem, pelo menos não vou ter que rimar mais. Ele te entrega um ovo cozido. Você mereceu. Você senta num barril do lado de fora da cozinha, ovo na mão, coração ainda batendo forte. O sol está brilhando agora, e o ar cheira a grãos quentes e suor de cavalo. Você morde o ovo, mastiga devagar e encara o horizonte. Esse é o verdadeiro truque do trabalho. Não as piadas, nem o malabarismo, nem as cambalhotas. É saber até onde ir, e quando fazer todos rirem, sem rir do homem errado. Você não é só engraçado. Esperam que você espione. Não te contrataram só porque você consegue fazer malabarismo com 3 ovos e rimar sobre a careca do mordomo. Isso ajudou, claro. Mas a verdade é que bobos estão por aí aos montes. O que te torna valioso, o que te mantém alimentado, é que você escuta. E, mais importante, você lembra, hoje, você é chamado não para o grande salão, mas para o aposento privado de Lady Cecília. Isso já é um alerta. Nobres não chamam bobos para suas câmaras a menos que estejam entediados. Tramando algo, ou os dois? Você bate uma vez. Uma criada abre a porta com um olhar que diz: não olhe demais. Não fale a menos que falem com você. E definitivamente não bata 2 vezes. Lá dentro, Lady Cecília está sentada à escrivaninha, pena na mão, cabelo trançado num coque de tensão perfeita. Ela não levanta os olhos quando fala. Você sabe o que o mordomo disse ontem à noite perto da lareira? Você congela? Eu... Não estava na cozinha. Você esquiva. Ela finalmente te encara. Mas Alric estava. E Alric fala dormindo. Você suspira. Algo sobre a estrada do norte, os pedágios sendo desviados? Ela assente. Então aponta para um pergaminho na mesa. Preciso de confirmação. Você olha o pergaminho, meio escrito, selado com um emblema de cera já meio endurecido. Quer que eu espione? Ela levanta uma sobrancelha. Quer manter seu posto? Você não responde. Só faz uma reverência. Historicamente, bobos eram frequentemente usados como informantes. Seu status baixo os tornava invisíveis, mas sua esperteza os fazia perigosos. Eles circulavam livremente entre quartos, servos, nobres e forasteiros, ouvindo, anotando, passando informações quando servia à própria sobrevivência. Historiadores ainda discutem se os bobos eram empregados leais ou oportunistas espertos que por acaso usavam sinos. Você sai do aposento com uma moeda no bolso e um nó no estômago. 1 hora depois, encontra Alric empilhando lenha perto dos estábulos. Ele sorri. Então, ela perguntou? Você assente. Ele dá de ombros. Falei para ela ontem à noite. Bem alto. Você pisca? Você quis que ela ouvisse? Alric sorri malicioso. Se ela limpar o mordomo, vem um novo. Talvez um que não conte nossos nabos. Você ri, mas é uma risada curta, porque ser o bobo não significa só fazer as pessoas rirem. Significa carregar segredos como maçãs nas mangas. Você mantém o equilíbrio entre os que têm poder e os que desejam tê-lo. Mais tarde, à noite, você está postado perto da lareira.
tocando notas suaves no alaúde para um grupo de guardas meio dormindo. Eles estão meio ouvindo, meio roncando. Você observa enquanto 2 nobres passam quietos nas sombras. Você capta um nome, uma frase. Não diz nada. Ainda não. Mas amanhã? Talvez diga. Ou talvez não. Porque esse é o verdadeiro jogo. Malabarismo é fácil. Saber o que deixar cair e quando é que exige talento de verdade. Ninguém ri como a senhora finge rir. Ela não é a rainha de verdade. Claro, é a senhora do castelo, a mulher de maior patente na casa. Mas para você e para todos abaixo da mesa principal, ela bem que poderia ser uma monarca. Ela entra nas salas como se o silêncio tivesse que segui-la. E ele segue. Você é chamado ao aposento dela depois do jantar. As velas já estão acesas quando você chega. A cera pingando devagar como lágrimas sonolentas. Ela está sentada numa cadeira de encosto alto, não relaxada, mas posada. Tudo nela é deliberado. O véu perfeitamente dobrado. Os sapatos impecáveis. As mãos repousando como porcelana no colo. Você fica de pé diante dela, já meio curvado numa reverência. Ela não te olha. Então, suavemente, diz: me divirta. Sem pressão. Você começa com seu material mais leve, uma imitação do bispo, que notoriamente solta hips quando está nervoso. É absurdo, inofensivo. Você até joga uma rima meio latina para dar efeito. Ela não se mexe. Você muda de tática. Conta uma fábula sobre um ganso que pensa que é nobre. Faz vozes. O ganso soa suspeitosamente como o mordomo. Você segura seu cetro de bobo como se fosse seu parceiro de cena. E ele suspira nos momentos certos. Finalmente, uma reação. A senhora sorri. Só um pouco. Mas é calculado. Como se ela estivesse ensaiando alegria. Você é esperto? Ela diz. Vossa graça é gentil demais. Você responde. Cauteloso. Ela se inclina levemente para frente. Sabe por que bobos são importantes? Você pisca. Porque somos mais baratos que cães brincalhões? Ela não ri, mas os olhos brilham. Não, ela diz. Porque vocês dizem o que não podemos. E quando rimos, ninguém sabe ao certo porquê. Historicamente, mulheres nobres muitas vezes tinham seus próprios bobos domésticos, especialmente se eram politicamente ativas. Esses tolos eram parte artistas, parte companheiros, e às vezes usados como intermediários emocionais. Historiadores ainda discutem se a presença deles era para alegria ou camuflagem. A senhora te chama mais perto. Você se ajoelha, com cuidado. Diga-me, ela fala. O que Lord Alwyn disse sobre mim no jantar ontem? Seu sangue gela. Você poderia mentir. Provavelmente deveria. Mas, no fundo, ela já sabe. Você escolhe as palavras com cuidado. Ele disse que seu bordado é incomparável. Ela arqueia uma sobrancelha. E? Você engole em seco. Que sua língua é mais afiada que a adaga dele. Silêncio. Então, ela ri. Só uma vez. E ecoa pelo quarto como uma moeda caindo num poço fundo. Bom, ela diz. Pode ir. Você se levanta, faz outra reverência e sai do aposento como quem deixa a jaula de um leão. Alric está esperando no corredor. Ela riu? Ele pergunta. Você assente? Foi bom? Você balança a cabeça, porque você já viu risadas de verdade. Bagunçadas, roncantes, contagiantes, na cozinha, no pátio, com botas sujas de lama e cabelo oleoso. Aquela não era assim. Era uma performance. Polida, controlada, bonita,
mas frágil. Você sussurra. Ninguém ri como ela finge rir. Alric murmura. É a corte. Você caminha pelo longo corredor até seu quarto em silêncio, seus sinos fazendo o único som, e em algum lugar atrás de você, a senhora ainda está sorrindo. Mas só porque você deu a ela permissão para isso, sua roupa é barulhenta e seus pés estão frios. Você não escolhe suas roupas te escolhem. E uma vez que você é bobo, você usa o traje multicolorido. Não é uma fantasia, é uma declaração, e é mais alta que suas piadas. Hoje de manhã, sua túnica é meio amarelo mostarda, meio verde repolho. As mangas caem além das mãos se você não as amarrar. As calças não combinam. Uma perna é listrada, a outra remendada com 5 experimentos de cores fracassados. O gorro é a pior parte. Tem 3 pontas moles, cada uma com um sino, e nenhum senso de simetria. Quando chove, ele enche de água. Quando venta, te dá tapas na cara. Quando crianças o veem, riem. Quando cavalos o veem, disparam. Você o usa mesmo assim, porque ele diz ao mundo: sou o bobo, não precisam se preocupar comigo. É um disfarce e um alvo. Seus sapatos, se é que dá para chamar assim, são de couro fino, sola macia, curvados na ponta como se quisessem te transformar num ponto de interrogação. O da esquerda tem um buraco que você sempre esquece de consertar. Toda poça o encontra. Toda manhã fria te lembra dele. Você enrola trapos nos pés e finge que isso é intencional. Moda. Você diz camadas. Muito avant-garde. Alric te oferece um par velho de meias de lã. Você o abraça. Ele recua. Você cheira a nabos em conserva e medo. É minha fragrância exclusiva. Você responde. Você segue para o pátio, os sinos tilintando em protesto. O entretenimento de hoje é para uma caravana de mercadores que está de passagem. Não nobres, não cavaleiros, só comerciantes com moedas, especiarias e chapéus estranhamente grandes. Você deve entreter enquanto o Lorde negocia tarifas. Então, claro, você chega cedo, dá uma cambalhota por entre um bando de galinhas e aterrissa numa poça. Os sinos tilintam melancolicamente. Um dos mercadores ri, você sorri. Encharcado até a canela, missão cumprida. Historicamente, o traje multicolorido servia não só como símbolo do papel do bobo, mas também como uma forma de proteção. Tornava os bobos inconfundíveis. Suas roupas eram um atalho visual para inofensivo, uma fantasia que desencorajava a violência. Geralmente, historiadores ainda debatem se os bobos desenhavam suas próprias roupas ou simplesmente herdavam-nas de uma longa linhagem de artistas suados e mal pagos. Após sua apresentação, principalmente malabarismo, algumas acrobacias e uma imitação surpreendentemente sincera do ganso local. Te dão um punhado de figos secos e uma meia piscadela da filha de um mercador. Você faz uma reverência profunda, o que faz seu gorro cair na lama. Você suspira, pega-o, espreme a água. Ele gorgoleja. Você o coloca de volta na cabeça mesmo assim, de volta ao castelo. Alric começou a costurar um novo remendo na sua túnica. Que cor é essa? Você pergunta. Desespero? Ele diz. Perfeito. Você senta ao lado dele, tirando os sapatos para deixar os dedos secarem perto da lareira. Estão vermelhos e levemente ofendidos. Sabe, você murmura. Às vezes me pergunto como eu ficaria de botas. Provavelmente decepcionante. Você assente. Há conforto no absurdo, nas camadas de barulho, cor, umidade e desconforto. Você se veste como um enigma ambulante
porque isso mantém todos adivinhando, e porque, sob os sinos e o veludo, há algo que a maioria não percebe. Você não usa o traje multicolorido porque é tolo. Usa porque isso te torna invisível, ou pelo menos esquecível. E, em alguns dias, isso é mais seguro que ser esperto. Às vezes você entretém gado. Hoje você foi convocado, tecnicamente pelo nome, para se apresentar para um convidado importante. Você imagina um nobre, um conde, talvez. Alguém com uma capa forrada de pele de esquilo e apetite por metáforas. Você está meio certo. É Lord Aldwine de Ferndale. Sua reputação o precede, especialmente a parte em que ele não divide refeições com homens que usam chapéus mais altos que o dele, e uma vez insistiu que sua galinha fosse serenata antes de ser assada. O problema? Ele não viaja sem seus animais premiados. 2 cães de caça, um ganso gordo chamado Edna e uma cabra que usa uma coleira com sininhos de prata. O nome da cabra é Gregório? Gregório, ao que parece. É o público. Você chega aos estábulos com o alaúde nas costas, seus pinos de malabarismo numa mão e sua dignidade arrastando em algum lugar atrás de você. Lord Aldwine aponta para um monte de feno na frente dos animais. Divirta, ele diz, como se anunciasse um duelo. Você assente. Claro, meu lord, começo com filosofia ou piadas de pum? O que a cabra preferir. Você suspira, pousa suas coisas e começa a fazer malabarismo com 3 nabos. O ganso grasna. Um dos cães boceja. Gregório te encara como se estivesse memorizando seus pontos fracos. Você começa uma rima. Havia uma cabra do vale, que gostava da cauda vermelha do bobo. Você, para quando Gregório avança e mastiga seu cinto, você grita, educadamente, e dá um passo para o lado. Os nabos caem. Um rola para debaixo de Edna, que imediatamente senta em cima. Lord Aldwine bate palma uma vez. Delicioso. Você faz uma mesura. Nosso objetivo é impressionar todas as espécies. Historicamente, bobos eram frequentemente pedidos para entreter fora da corte formal, às vezes em caçadas, refeições privadas ou apresentações improvisadas para nobres viajando com suas comitivas. Essas comitivas muitas vezes incluíam animais premiados, e registros sugerem que bobos às vezes eram esperados para divertir mais que apenas os convidados humanos. Historiadores ainda debatem se esses deveres eram degradantes ou apenas parte da variedade imprevisível do trabalho. Após o show, te dão uma crosta de queijo e meio figo. Aulric te encontra depois, sentado num monte de feno, mastigando devagar e olhando feio para o seu cinto recém-desfiado. A cabra venceu? Você assente. Ela sempre vence. Aulric te oferece uma maçã fresca. Você a faz girar uma vez. Pega e a segura como um troféu. Acho que os cães gostaram da imitação do mordomo. Você diz. Eles latiram. Exatamente. Ele senta-se ao seu lado. O estábulo é quente nessa época do ano, cheio de farfalhares suaves e a tragédia ocasional envolvendo galinhas. Vocês dois observam a luz entrando pelas ripas de madeira em finas fitas douradas. Você tira o gorro e sacode a palha dele. Uma aranha cai suavemente no chão e foge correndo. Você sussurra. Cantei para uma cabra hoje. Aulric responde. E não foi mordido. Isso é progresso. A torre do sino toca em algum lugar acima. Mais 1 hora passou. Mais nobres chegando em breve. Provavelmente mais gado. Você se levanta, sacode as mangas, amarra o cinto, o que sobrou dele, e coloca o gorro de volta. Seu papel, afinal, é divertir qualquer um que ouça, mesmo que faça meé, mesmo que tente comer suas calças. Você é o bobo. Você traz risadas para as massas, cabra incluída.
Seu melhor amigo é o garoto da cozinha. Ulrich nem sempre foi seu melhor amigo. Quando você chegou, ele roubou sua maçã, zombou do seu gorro e chamou seu malabarismo de sopa desleixada. Mas em algum momento, entre o terceiro ovo roubado e a vez que você o ajudou a escapar de uma bronca imitando a voz do cozinheiro, com sucesso, você se orgulha de dizer: as coisas mudaram. Agora, ele é quem você confia quando todos estão observando cada um dos seus sorrisos em busca de fraqueza. Você o encontra na cozinha, com os braços cobertos de farinha, mangas arregaçadas, rosto empoeirado de branco como um fantasma com ambições. Ele sorri quando te vê. Não toque em nada. Nem sonharia com isso. Você diz, já de olho num pão quente esfriando na prateleira. Você senta num barril perto do fogo, enquanto ele sova a massa com a intensidade de quem está lidando com traumas de infância. Dancei para uma cabra hoje. Você murmura. Ele nem levanta os olhos. Ela aplaudiu, mastigou meu cinto. Isso é praticamente um aplauso. Ele joga um punhado de ervas numa panela atrás dele, salsinha ou algo fingindo ser, e pergunta sem cerimônia: quer um pedaço? Você assente. Momentos depois, ele te entrega um pedaço de torta de carne embrulhado num canto de linho, ainda quente. Provavelmente roubado. Possivelmente sagrado. Você dá uma mordida. É a melhor coisa que comeu na semana. Vocês dois ficam em silêncio amigável, enquanto as panelas borbulham e as garotas da copa discutem quantos ovos realmente sumiram hoje de manhã. Já pensou em ir embora? Você pergunta. Ele dá de ombros. E ir para onde? Me encontrariam e me fariam monge. Você estremece. Não fico bem de sandálias, nem de silêncio. Você ri. Ele te joga uma cenoura descascada. Ela cai. Você não liga. Historicamente, bobos formavam laços com servos mais que com nobres. As classes baixas dividiam comida, fofocas e alojamentos, e muitas vezes protegiam uns aos outros dos caprichos dos superiores. Alguns registros até listam bobos, junto com a equipe da cozinha, em contas domésticas. Historiadores ainda discutem se isso os tornava servos honorários ou excluídos entre excluídos. Mais tarde, você e Ulrich roubam uma segunda torta e a levam para os parapeitos, comendo sob as estrelas. Ele cantarola uma melodia que você não reconhece. Você tenta harmonizar. Não funciona. Isso foi horrível, ele diz. Sou treinado no caos. Ele encosta a cabeça na pedra. Você já para de fazer piadas? Só quando durmo. Você ronca piadas? Uma vez disse gordura de pato no meio de um cochilo. Ele ri. Você deixa o silêncio se instalar dessa vez. O vento sussurra contra a torre. Lá embaixo, o castelo se aquieta. Em algum lugar, um guarda assobia desafinado. Você olha para Ulrich. Você me diria se estivessem planejando me demitir, né? Com certeza. Mas só depois de comer seu pão? Você sorri. Justo. O luar ilumina a farinha grudada no cabelo dele. Isso, bem aqui, não faz parte do show. Não é aplauso. Não é uma moeda. Não é uma performance. É só uma torta roubada. Um telhado quieto e um amigo que te deixa tirar o gorro sem perguntar por quê. E às vezes, num mundo que aplaude quando você cai, isso é tudo. Você é mais esperto do que eles pensam. É fácil para eles esquecerem. Afinal, você usa sinos. Tropeça nos próprios sapatos de propósito. Rima linguiça com refém e faz malabarismo com ovos como se não tivesse nada além de gema mole e um parafuso solto na cabeça. Mas hoje, enquanto os nobres discutem tarifas de grãos e disputas de fronteira, você fica quieto num canto do salão, afinando seu alaúde e escutando,
sempre escutando, porque esse é seu verdadeiro dom, não as quedas ou trocadilhos, mas o jeito que você lembra de tudo. Você sabe o nome do terceiro marido da rainha-mãe e qual mordomo ela chamou por engano na festa do ano passado. Sabe qual barão tem gota que o faz se contorcer quando fica sentado por muito tempo? Lembra qual cavaleiro mentiu sobre onde passou a última terça-noite? E quem não estava lá? Você arquiva tudo como uma biblioteca que ninguém mais vê, mas às vezes deixa escapar um pedacinho, só um pouco. Como hoje, há um visitante na corte, Lord Berrant, cheio de vinho e bravatas, se gabando do seu cavalo de guerra imbatível e do sobrinho genial. Você é chamado para se apresentar durante a refeição. Você obedece? No meio do número, você para, cetro na mão, e diz alegremente: Meus lordes, um enigma, o que tem cascos? Come impostos e foge da batalha? Você faz uma pausa, um instante. Um sobrinho chamado Oswin. O salão explode. Todos conhecem a história. Oswin, o escudeiro fujão. Ele fugiu de uma escaramuça e culpou o cavalo por perder motivação. Lord Berrant ri, mas é um riso forçado. Você faz uma reverência profunda e segue antes que o clima azede. Historicamente, muitos bobos eram altamente educados, alguns treinados em mosteiros, outros fluentes em várias línguas. Recitavam poesia, construíam enigmas inteligentes e podiam debater escrituras ou política disfarçados de piadas. Historiadores ainda discutem se eram intelectuais, respeitados disfarçados ou apenas tolerados porque faziam poderosos rirem. De volta aos seus aposentos aquela noite, você pega um pedaço de pergaminho. Nele, um novo enigma que está trabalhando. Algo sobre bispos, cera de abelha e burocracia. Alric espia e geme. Tá escrevendo de novo? Nem tudo é cambalhota e imitação de galinha. Você diz, fingindo estar ofendido. Ele desaba na sua cama. Vão te pegar um dia, citando Cícero ao contrário. Você sorri. Aí vão me chamar de gênio. Ou herege. Possivelmente os dois. Você guarda o pergaminho e desliza o alaúde para o canto. Porque a verdade é que comédia é uma arma, um escudo, um feitiço, e você é um mago disfarçado de palhaço. E toda vez que riem das suas piadas, eles não veem a faca que você não jogou. Você sabe quando o castelo está tenso? Não porque alguém te diz. Ninguém diz nada diretamente pro bobo, mas você sente no ar, mais denso que ensopado, mais afiado que vinagre, mais quieto que uma capela após o toque de recolher. Hoje, a tensão está por toda parte. Os servos estão mais calados. Trompam menos uns nos outros. Falam em frases curtas e fazem menos piadas. Até as ruins. Alguém derramou cerveja no salão mais cedo e ninguém riu. Nem o mordomo. Foi aí que você soube que algo estava errado. Você vagueia pelos corredores sob o pretexto de praticar sua nova dança. Algo com passos de ganso e cliques de calcanhar. Mas na verdade está observando. No arsenal. 2 guardas sussurram. Param abruptamente quando você passa. Na capela. O padre demora no altar, murmurando orações mais longas que o usual, olhando para os caibros como se esperasse respostas. E no aposento de Lady Cecília. As venezianas estão fechadas. Ao meio-dia, isso não é bom sinal. Você esbarra em Alric perto da copa. Ele carrega uma cesta de cebolas com a dedicação sombria de um homem se preparando para um cerco. O que está acontecendo? Você sussurra. Ele balança a cabeça. Não sei exatamente, mas o cozinheiro está estocando farinha. E o mordomo levou os barris de vinho para o porão. Má colheita. Pior. Ele murmura. Uma visita. De quem? Ele olha ao redor. O bispo.
e 2 lordes do norte. Chegam hoje à noite. Ah, você suspira. Você odeia visitas. Não só porque significa apresentações extras e fingir que seu gorro é cerimonial, mas porque nobres visitantes trazem política. E política, em castelos como este, nunca é entediante do jeito bom. Vem com novas regras, novas tensões, novas linhas que você não pode cruzar, o que é complicado. Considerando que seu trabalho inteiro é cruzar linhas, você é convocado aquela noite, claro, não para o banquete completo. Você não é chique o bastante para isso, mas para aquecer o ambiente, alguns enigmas, uma história, um pouco de humilhação leve. Você é o aperitivo verbal. Então, você obedece. Entra no salão com uma cambalhota grandiosa e só ligeiramente machuca o ombro no chão de pedra. Então pula de pé com seu sorriso mais deslumbrante. Meus lordes e damas, você anuncia. Bem-vindos ao castelo meio-jantar, onde o vinho é afiado, o pão é duro e a companhia é negociável. Risadas educadas. Bom, o bispo te observa com a expressão de um homem que nunca gostou de nada. Ele parece uma pera cozida de batina. Você faz uma reverência profunda na direção dele. Você apresenta uma parábola sobre uma raposa que coleta títulos, só para descobrir que nenhum ajuda quando as galinhas se revoltam. Os nobres riem. O bispo? Não. Mas Lady Cecília sorri. Historicamente, bobos muitas vezes dobravam como mensageiros sutis, capazes de refletir a atenção da corte de volta para ela de um jeito que nenhum conselheiro ousava. Quando a guerra vinha, quando alianças rachavam, quando tramas fermentavam, os bobos eram frequentemente os primeiros a saber, porque a atenção deixa pistas, e bobos notam tudo. Historiadores ainda discutem se isso os tornava servos leais, ou responsabilidades úteis. Após a apresentação, você sai para o pátio, onde o vento aumentou e o céu cheira a chuva. Alric se junta a você. Ele não fala de imediato. Então diz: um dos cavaleiros afiou a espada 5 vezes hoje. Você assente. Vi isso. E o falcão da senhora não tá voando. Você olha para ele. Sério? Ele assente. Não sai da luva dela. Pássaros sabem. Vocês dois ficam em silêncio por mais um tempo. Algo está mudando. Você não sabe o que, mas conhece a sensação. É como ver as mãos de um malabarista desacelerarem, justo antes de algo cair. Você ajeita o gorro, puxa as mangas para o lugar e diz suavemente: acho que é melhor eu continuar engraçado. É melhor mesmo, porque quando a tensão paira sobre o castelo como uma nuvem de tempestade, seu trabalho é fazer malabarismo na chuva. Às vezes, você é chicoteado pela piada que não fez. Começa assim. Você nem está na sala. Está nos estábulos, cantarolando enquanto tenta ensinar uma galinha a fingir de morta por comando. Puramente por efeito teatral. Não está funcionando. Galinhas não respondem a direções. Então Alric corre para dentro, sem fôlego, segurando seu gorro numa mão e um olhar de pânico na outra. Você precisa vir, ele diz. Não fiz nada. Você responde por reflexo, porque essa é sempre sua primeira defesa. Dessa vez, ele ofega. Esse é o problema. Você chega ao salão principal e encontra Lord Edmund com o rosto vermelho, de pé, o cálice virado, e o mordomo se encolhendo num canto. Um punhado de nobres parece entre divertido e assustado. Você escaneia a sala por pistas. Alric sussurra. Alguém disse que o dote da senhora era mais leve que a bolsa dela? Ah, uma piada. Brutal. Você não disse, mas já disse coisas parecidas. Sobre a gota do bispo, sobre a proporção de vinho e água do cozinheiro, sobre a vez que acusou o coletor de impostos de roubar o próprio cavalo. Tudo em tom de brincadeira.
tudo perdoado, eventualmente. Mas dessa vez, ninguém está rindo. Você é chamado ao tablado. Você se curva. Chamou, meu lorde? Ele não sorri. Você zomba da minha senhora? Jamais. Meu lorde. Não disse. Ontem mesmo. Que o casamento dela era o castigo mais esperto da coroa. Você pisca? Eu disse que o ensopado era um castigo. Para nós, ele se aproxima. Você sente o cheiro do vinho, da raiva, da necessidade de culpar alguém, qualquer um. E você é conveniente. Historicamente, bobos eram protegidos por sua posição, até não serem mais. Suas palavras, registradas ou mal ouvidas, podiam virar de sátira a calúnia com um único franzir de testa do nobre errado. Alguns eram espancados, presos ou demitidos por insultos que nunca disseram, embora poucos deixassem registros para se defender. Historiadores ainda discutem se isso provava sua fragilidade ou seu poder perigoso. Você tenta escapar com uma piada. Eu não ousaria zombar de um dote. Meu lorde, nem sei soletrar. Nada. Você é ordenado ao pátio. Os guardas amarram suas mãos. Não é um espetáculo público, só um lembrete quieto e controlado de que o riso tem uma coleira. Alric é quem traz o bálsamo depois. Ele não fala. Só senta ao seu lado enquanto você deita de bruços, fazendo caretas. Você não deveria sofrer pela piada de outra pessoa. Ele diz finalmente. Melhor eu que eles. Você murmura. Ele faz uma careta enquanto aplica o unguento. Você diz isso com frequência demais. Você encara as tábuas do chão. A verdade é que não importa se não foi você. Poderia ter sido. Teria sido. Eventualmente. Porque é isso que o traje multicolorido significa. Não é armadura. É um alvo. E em alguns dias. O trabalho é ser punido para que alguém mais importante não precise ser. Mais tarde, naquela noite, você é chamado de novo. Não pelo Lorde, mas por seu filho. Ele pede uma história para dormir. Você senta no chão de pedra, machucado, enfaixado, sorrindo. Conta uma história sobre uma raposa que usa cores vivas e salva uma vila da tristeza. Você omite a parte em que a raposa é culpada quando o celeiro pega fogo. O garoto ri. E é real, puro, inconsciente. E por um momento, isso faz valer a pena. Você faz o papel de tolo, mas nunca é livre. Há uma gaiola estranha em que você vive. Não é feita de barras ou trancas. É feita de expectativas, de sorrisos que sempre vêm primeiro, de sagacidade que sempre tem que estar pronta, de reverências, sorrisos, cambalhotas e palavras espertas que nunca ousam mostrar o que você realmente pensa. Você acorda dolorido do chicote de ontem. Alric te oferece um cobertor extra e um pão amolecido com cerveja. Você agradece com um aceno, mas não diz nada. As marcas nas suas costas latejam a cada respiração. Então, no café da manhã, o mordomo te chama. O duque quer algo leve antes do conselho. Você quer gritar, quer dizer não, só uma vez. Quer deitar na palha e fingir que o mundo pode girar sem suas piadas, segurando tudo. Mas, em vez disso, você assente, pega seu cetro, coloca o gorro e sorri, porque esse é o trabalho. Seu corpo se move no piloto automático, gira, faz mesura, faz uma piada leve sobre os dedos manchados de tinta do escriba, uma alfinetada gentil na tendência do bispo de cochilar no meio do sermão. Você finge tropeçar, cai de lado e se levanta com um sorriso que se estica demais. O salão ri, ninguém menciona o mancar, ninguém precisa, porque você é o bobo. E não pode parar. Historicamente, bobos tinham um status legal e social estranho. Eram tecnicamente homens livres.
Não servos, não propriedade. Mas sua liberdade era teatral. Muitos eram presos às casas nobres por costume. Pobreza ou a ameaça implícita de desemprego. Historiadores ainda discutem se os bobos viviam em seus próprios termos, ou eram apenas prisioneiros decorados com permissão para falar. Após o show, você escapa para a capela. Não para rezar, você nunca foi bom nisso. Você só gosta do silêncio. O jeito que o som desaparece sob os arcos de pedra. O jeito que seus sinos não ecoam aqui. Você tira o gorro e o coloca ao seu lado. Por alguns minutos. Você não é o bobo. É só um homem com costelas doloridas. Pés cansados e 1000 piadas emboladas na garganta. Lady Cecília te encontra lá. Ela senta ao seu lado. Silenciosa no começo. Então diz: sabe, você poderia ir embora? Você olha para ela. Poderia? Há outros castelos, outros lordes. Mas este já está treinado para rir. Ela observa a luz tremeluzente das velas por um momento. Por que ficar? Você pensa? Pensa de verdade. Então diz: porque se eu for, outra pessoa tomará meu lugar. E talvez ela não saiba quais piadas evitar. Ela assente, então se levanta. Descanse, ela diz. Você descansa, só por um momento, mas mantém a mão no gorro ao seu lado. Não para colocá-lo de novo ainda, mas para lembrar que ele está ali, que os sinos estão esperando, que o show sempre continua. Porque, embora você faça o papel de tolo, você nunca está fora do palco. Você sonha com aplausos sem medo. Acontece às vezes, quando o sono não é espantado por pés frios ou costelas doloridas, quando Alric não está roncando como uma cabra moribunda, quando seus sonhos conseguem escapar das garras da memória e vagar para algum lugar mais estranho, mais suave. No sonho, você não está num castelo, está num palco, um de verdade, de madeira, elevado, com cortinas vermelhas, embora você nunca tenha visto cortinas vermelhas de verdade. E a plateia não é um grupo de nobres semicerrando os olhos por cima dos cálices ou guardas tentando não rir alto demais. Não, essa plateia tem olhos arregalados e calorosos, cheia de estranhos que querem estar ali, que escolheram estar ali. Você faz uma reverência, conta uma piada, nem é tão inteligente. E eles riem, não nervosamente, não porque tem que rir, mas porque querem. Você faz malabarismo com 3 maçãs, e ninguém grita para você usar fogo. Recita um enigma, e ninguém te acusa de esconder um insulto. Canta uma melodia desafinada sobre um cachorro manco, e alguém enxuga uma lágrima. Você fala, e ninguém escuta procurando algo para usar contra você. Então você acorda. De volta ao castelo, a parede de pedra pressiona fria contra suas costas. Seu cobertor cheira a ensopado velho e lã molhada. Lá fora, alguém discute sobre ovos roubados. Você se senta devagar, o sonho ainda grudado em você como neblina. Alric te joga uma crosta de pão do outro lado do quarto. Você estava resmungando de novo. O que eu disse? Não preciso da permissão do bispo para rimar. Você sorri. Parece certo. Ele ri pelo nariz. Deveria ter dito isso na semana passada. Ainda estaria tossindo poeira no tronco. Você se levanta. Suas juntas estalam. Você amarra os sinos. Você sonha com aplausos sem medo porque é a única coisa que nunca conheceu de verdade. Não aqui. Não nesse teatro de paredes de pedra, onde cada riso vem com risco. Cada sorriso precisa ser calculado. E cada fala esperta é pesada por traição. Historicamente. Alguns bobos sonhavam mais alto. Alguns escaparam completamente da vida na corte, tornando-se dramaturgos, poetas, viajantes, até conselheiros. Mas a maioria ficava, presa aos ritmos do castelo, à previsibilidade do perigo mascarado de civilidade,
Historiadores ainda discutem se ficar significava segurança ou rendição. Você vagueia pelo pátio, é cedo, e o céu está pálido com uma luz que esquece de ser quente. Um jovem pajem está tentando recitar um poema. Ele tropeça, você o ajuda a rimar laranja. Você diz que é impossível. Ele ri. Você passa por 2 cavaleiros discutindo sobre correias de sela. Interrompe com um trocadilho sobre causar encrenca. Eles gemem, mas sorriem. Você joga uma maçã pro ar. Pega-a por trás das costas e a entregas ao mordomo sem quebrar o passo. Ele te encara como sempre, mas os olhos suavizam só um pouco. Não são ovações, mas são algo. Uma vida vivida em meio riso e plena consciência. Não é o sonho, mas é perto o suficiente, por enquanto. E talvez um dia, se você tiver sorte, encontre aquele palco de novo, o do sonho, onde os aplausos vêm livremente. E a única coisa mais alta que seus sinos é a alegria. Você ri porque ainda tem uma voz. É quase anoitecer. O céu se transforma em vinho diluído, riscado de lavanda e cinza suave. Você senta na borda do poço no pátio, seu gorro ao lado, pela primeira vez. Sem sinos, sem adereços, só silêncio e a dor familiar nos joelhos. O dia acabou. Mais uma rodada de piadas, um poema sobre galinhas que quase causou um incidente diplomático, e um jogo de pegar a beterraba com a garota da Copa que te deixou com o cotovelo machucado e uma nova fã acidental. Você está cansado, mas não quebrado. E então, você ri. Não porque algo é engraçado, não exatamente, mas porque o riso é o que você tem. É sua ferramenta, seu escudo, seu sinal para o mundo de que você ainda está no mundo, ainda de pé, ainda aqui. Alric se aproxima, trazendo 2 canecas de algo quente que pode ser cidra ou água de cebola. Você não pergunta. Pega. Você parece em paz. Ele diz. Isso provavelmente é um erro. Você responde. Ele senta ao seu lado, cotovelos nos joelhos. Já pensou em parar? Ele pergunta. Simplesmente ir embora? O tempo todo. Você diz. Mas aí quem explicaria o nariz do bispo em versos? Ele ri. A luz desvanece um pouco mais. Uma brisa levanta a ponta da sua manga. Em algum lugar dentro do castelo, um cachorro late, seguido de um grito, seguido de risadas. Você fecha os olhos. Nos seus sonhos, você está naquele palco de novo. Livre, sem gorro, seguro. Mas aqui, na vida desperta, você ainda está de traje multicolorido, ainda carregando a papiada, ainda equilibrando-se na lacuna absurda entre verdade e entretenimento. E ainda assim, você não desistiria disso completamente, porque eles precisam de você, não só para fazer malabarismo ou contar piadas, mas para espelhar o mundo de volta para eles, um pouco distorcido, um pouco bobo, mas claro o suficiente para se reconhecerem. Eles precisam disso. E talvez você também. Historicamente, a voz do bobo era muitas vezes a única honesta na sala. O bobo podia questionar reis, zombar de padres, até rir da morte, porque suas palavras eram mascaradas pelo riso. Mas isso não significava que não eram ouvidas. Historiadores ainda discutem se os bobos eram comediantes passivos ou comentaristas sociais poderosos disfarçados de retalhos. Você toma um longo gole da caneca. É definitivamente água de cebola. Você faz uma careta. Isso é um crime. Alric levanta a caneca. A sobrevivência. Você brinda. O castelo está mais quieto agora. Menos passos. Menos tochas acesas. Você coloca o gorro de volta, sinos e tudo, e se levanta,
seu corpo reclama. Suas juntas sussurram ameaças. Mas seu sorriso encontra seu lugar de novo. Você caminha de volta para o salão. Amanhã haverá mais piadas, mais escuta, mais caminhada na corda bamba. Mas hoje à noite, você os fez rir. E, ao fazer isso, lembrou a eles que ainda são humanos. Que o riso, mesmo cercado de política, poder e silêncio, é deles. É seu também. E enquanto você puder fazê-lo ecoar, você não é esquecido. Você não é invisível. Você não é só o bobo. Você é quem eles vão lembrar. Porque num mundo feito para controlar cada palavra, você ri e o riso significa: você ainda tem uma voz. E agora, deixe tudo ir. Deixe os sinos silenciarem. Deixe o traje multicolorido desvanecer. A sala escurece ao seu redor. A luz suave das velas tremeluzindo na sua mente. O barulho do banquete se dissipou. Os nobres se retiraram para os seus aposentos. E a noite envolve o castelo como um cobertor de lã lento. Você pode finalmente tirar a fantasia. Não só o gorro ou os sapatos, mas a parte de você que tinha que se apresentar. A parte que transformava cada dor num trocadilho. Cada preocupação numa rima. Você fez o suficiente por um dia. Dançou com pés doloridos. Fez reverências com dentes cerrados e transformou verdades em risadas. Pegou cada insulto jogado, cada olhar de lado, e os transformou em aplausos. Agora é sua vez de descansar. Deixe o riso ecoar, como o toque suave de um sino muito depois de ser tocado. Deixe sua respiração desacelerar. Deixe sua mandíbula relaxar. Deixe sua mente vagar para algum lugar mais suave. Talvez aquele palco dos sonhos de novo. Um lugar com aplausos verdadeiros e sem consequências. Ou talvez só um banco quente perto de uma lareira, com Alric cantarolando algo desafinado, e nenhum nobre por quilômetros. Onde quer que sua mente te leve, que seja gentil. Você carregou 1000 vozes essa noite. Agora, fique quieto na sua própria. Você está seguro. Você está aquecido. Você terminou. Durma aí agora. Gentil tolo. A cortina caiu. A plateia se foi. E sua voz pode finalmente descansar.